Vamos trazer um outro tema aqui agora. Como já tínhamos adiantado aqui no 3 em 1, o senador Izalci Lucas vai deixar o PSDB e vai se filiar ao PL. O Bruno Pinheiro está de volta aqui ao 3 em 1 e vai contar mais informações para a gente. Quando deve acontecer essa mudança aí, essa filiação, hein, Bruno? Evandro, esse evento vai acontecer dia 27. Antes iria acontecer dia 26, mas teve uma alteração. Ontem eu confirmei essa informação. O ex-presidente vai ter um compromisso e aí adiou então este evento. Vai acontecer dia 27. Esta informação foi antecipada aqui ao vivo com a gente, em primeira mão, e agora se confirmando a nossa apuração. Então, 25 anos de PSDB e agora a saída de Izalci Lucas. Ele que foi o líder aqui também no Senado Federal e vai ficar só uma cadeira do PSDB no Senado Federal. Durante essa investigação sobre os atos do 8 de janeiro, na CPMI, Izalci Lucas começou a se aproximar com a ala do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, com os simpatizantes, com os aliados, com os parlamentares, tanto lá na Câmara quanto no Senado. Também começou a se posicionar um pouco mais nas redes sociais e esteve em São Paulo no último dia 25 também. Aqui, em várias sessões, começou a acompanhar os aliados do ex-presidente. E aí, logo veio esse convite. Mas antes de fechar com Valdemar Costa Neto, ele tinha a ideia de continuar na liderança. Aqui onde eu estou ao lado é uma sala muito grande que era a liderança do PSDB. Então, se você é um líder, você ocupa essa sala que tem um maior número de funcionários, que tem um orçamento muito maior, e isso foi sendo esvaziado. E aí, numa tentativa de continuar aqui, os senadores Izalci Lucas tinham o quê? Uma ideia ou um compromisso de tentar alcançar, encher a legenda novamente. Chegou a levar o senador Marcos Duval. Mas houve até uma assinatura aqui dentro dessa liderança. Mas quando chegou na executiva, houve uma recusa, que não iria aceitar Marcos Duval. Izalci novamente ficou sem um outro aliado. E aí, diante disso, só foi esgotando essa visibilidade, o espaço dentro da legenda. E justamente nisso aí, como luz de lamparina, surge o convite de Valdemar Costa Neto e do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Isso já de olho nas eleições em 2026, aqui na capital federal. Izalci, que já foi deputado federal, agora veio para o Senado, está no seu último ano e vai ter que disputar uma eleição. Mas é importante olhar, Evandro, que também em 26 tem aí essa suspeita de que a esposa do ex-presidente, Michele Bolsonaro, seja uma candidata para o Senado Federal aqui na capital federal. Além disso, tem também o governador Ibanez Rocha, que seria então o seu último ano, não pode ir para uma reeleição. Também haveria interesse em disputar as eleições. Uma vaga muito concorrida para uma reeleição ou até mesmo sobre uma eleição. Então, já é articulando isso que Izalci chega perto do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, de olho numa reeleição para o Senado Federal. Está confirmado dia 27 às 6 da tarde. Anteriormente, eu comentei que o Senado está esvaziado. Ontem ouvi alguns reclamando que o evento na quarta-feira será difícil. Alguns que já estão nos seus estados retornarem aqui para um ato de filiação. Mas a ideia é encher este evento e essa recepção de Izalci Lucas. Evandro Cini, espero ter conseguido resumir e explicar toda essa história que vai acontecer dia 27. Conseguiu sim, Bruno. Pode ficar sossegado. Abraço para você. Bela gravata hoje. Bem diferente, né? Estilosa aí. Curti. Quero saber de vocês, então, essa revoada dos tucanos. Temos já o primeiro se filiando ao PL, Izalci Lucas. Já era esperado diante das posições recentes dele em termos políticos aqui no país, hein, Luiz Felipe Dávila? Bom, não é uma revoada só dele. O que está de revoando dos tucanos é uma coisa inacreditável. É uma epidemia de voo que está tendo, porque não é possível. O que eles estão perdendo de prefeitos, vereadores, deputados e agora senador, como Izalci. Então, assim, é óbvio que ninguém quer ficar num partido que está fundando e que continua dividido e brigando. Veja só a vergonha que é o PSDB em São Paulo hoje. Tá, uma turma do PSDB disse que vai apoiar o Ricardo Nunes, a outra turma disse que não quer apoiar o Ricardo Nunes porque ele é bolsonarista. Tabata Amaral tentando trazer parte desse povo aí para ela. Não, e esquece, né? Além de tudo, sofre de amnésia, porque o Ricardo Nunes foi vice do Bruno Covas. Então é uma loucura inacreditável. O que é um partido sem comando, sem direção, sem identidade? É uma pena ver um partido
de centro-esquerda, como o PSDB, que teve uma história importante no país, desaparecer de uma forma tão melancólica por mesquinhez, ausência de liderança, ausência de rumo do que eles querem do Brasil. É uma coisa inacreditável que aconteceu com o partido. Então é isso, é um desembarque geral, o partido vai se esvaziando e quando eu acho que esses partidos buscam legendas, como o PL, União Brasil, para mim é aquela legenda temporária. Ó, nós vamos ficar aqui, vamos ver o que vai acontecer com o jogo para depois ir para outro partido. Porque no fundo é o seguinte, esses são verdadeiros ônibus partidários, esses partidos. Cabe tudo lá dentro. Então, assim, já que não tem algo muito definido, vamos para um partido ônibus, vamos ficar ali olhando do jogo e vamos esperar o que vai acontecer até 26 com essa reorganização partidária no Brasil. Então, isso mostra, de novo, a importância de se construir partidos fortes, com linha ideológica, propostas claras e, principalmente, a ideia de país. O que você quer partido político para o Brasil? Se o eleitor soubesse mais o que os partidos almejam, capaz que as escolhas nas urnas seriam de melhor qualidade. A impressão que dá é que os eleitores não querem mais saber de partidos muristas, né? Exatamente. E o PSDB ele é bem conhecido como um partido murista nesse sentido, né? E agora a intenção, ou pelo menos o que as pessoas buscam, é que se tenha pelo menos a proposta ideológica, aquilo que o partido vai trazer de uma maneira bem transparente ali para as pessoas que acompanham e seguem esses políticos. Eu acho que essa situação do PSDB começou a degringolar lá nas prévias, envolvendo Eduardo Leite e também o ex-governador aqui de São Paulo, João Dória. Eu até fiz a cobertura à época e eu lembro que eu fiz uma comparação com um casamento que foi proposto ao ar livre, mas que de repente caiu uma chuva e os noivos não tinham um plano B. Então é aquela correria, aquela situação, aquela bateção de cabeça. Foi o que aconteceu ali nas prévias, diante daquela confusão, né, para o sistema considerar os votos e aí depois um resultado que não foi respeitado. Enfim, ali naquele momento o eleitor falou: ih, a situação aqui não está mais para a gente embarcar. Pelo contrário, cada vez mais gente desembarcando. A partir daí, Alan Gani, você entende que a possibilidade é que cada vez mais pessoas ou figuras relevantes como Isalci Lucas, que estava há 27 anos no partido, comecem a desembarcar também? Sem sombra de dúvidas. Eu falava aqui com o Piperno, é capaz do PSDB acabar ou ficar só uns urubus lá, não tem mais tucano. O PSDB conseguiu tropeçar sozinho. Lembra muito, eu gosto de, assim como o presidente da República, eu gosto de metáforas futebolísticas, né? E o PSDB é uma espécie, Piperno, de Botafogo, né? Tinha tudo para dar certo e conseguiu perder sozinho. É impressionante o que acontece com o partido. O Isalci, lógico que ele tem uma afinidade orgânica muito maior ali com o PL, dado as suas posições, mas vai ganhar tempo de TV, ganha fundo partidário, né? Tem uma máquina muito mais poderosa. E o PSDB é inacreditável, né? Teve presidente da República por 2 vezes, teve a figura de Mário Covas, governador do estado de São Paulo, teve Geraldo Alckmin, ou seja, nomes fortíssimos aí no quadro do partido. O próprio Leite, o próprio João Dória, que também foi governador no estado de São Paulo, prefeito, saiu com grande popularidade e termina de uma maneira assim melancólica, inesperada. Não sei se você concorda, Piperno, mas é o Botafogo dos partidos. Fala, Piperno. Essa é uma boa analogia, porque eu considero o Botafogo o primeiro ex-grande do futebol brasileiro e coisa que, obviamente, os botafoguenses odeiam ouvir. Assim como o PSDB é um ex-grande. E também é um partido que paga por uma guinada ideológica que não foi muito bem assimilada pelo seu eleitor tradicional, né? Aquele que, o eleitor social-democrata, aquele que levou o partido à presidência da República por 2 vezes, que ajudou o partido a governar São Paulo por tanto tempo. Veja, na última eleição para governador, o candidato do PSDB era o Rodrigo Garcia. O que o Rodrigo Garcia tem de essência de tucano, na verdade? Né? Foi alguém acolhido aí pouco tempo antes pelo João Dória para compor aí a sua chapa, o governo e tal, mas do ponto de vista ideológico ele tinha pouquíssima identidade com aquelas raízes do partido. E assim ocorre com vários quadros que estão aí hoje. Por exemplo, o Isalci mesmo, embora seja um tucano aí com quase 3 décadas de partido, o que ele tem a ver com aquela turma do passado? Então, é óbvio que, do ponto de vista ideológico, o partido também foi perdendo a sua identidade, foi se descaracterizando. Então, hoje é cada um por si.
Eu até brinco que são 3 governadores hoje, né? O Eduardo Leite, do Mato Grosso do Sul, e a Raquel Lira. Os 3 hoje, cada vez mais diferente do outro. O governador do Mato Grosso do Sul, alinhado ao bolsonarismo, a Raquel Lira cada vez mais próxima do presidente Lula, embora essa também não tenha sido a raiz ideológica dela, e o Eduardo Leite, né, que já teve uma série de problemas existenciais aí, enfim, está mais próximo ao bolsonarismo, depois acabou se distanciando. Aí depois assumiu a presidência, brigou com o Dória. Então, o que é essa turma hoje aí, né? Então, é um partido que não faz mais sentido algum. Infelizmente, a gente está assistindo aí o hacking do PSDB.